Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre o novo salário de Gerson no Flamengo, mais de 100 milhões de reais. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta quanto o Flamengo ainda tem a receber por jogadores vendidos. E as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Flamengo e trazer detalhes a respeito do novo contrato de Gerson com o rubro-negro. O meio atacante vai assinar até 2030 e por conta dessa extensão do vínculo terá direito a 50% de reajuste em seu salário. Gerson ganha hoje na casa de R$1 milhão por mês e vai bater R$1,5 milhão mensais, assim como Arrascaeta, De La Cruz, Michael e Danilo. Jogadores mais bem pagos do elenco flamenguista hoje são Bruno Henrique e Alexandro, que ganham na casa de R$1,8 milhão. Gerson pleiteou o maior salário do elenco, mas acabou cedendo em troca de um contrato longo. Ninguém tem dentro do elenco do Flamengo um vínculo tão grande, tão extenso como até 2030. Só para completar, Gerson também garantiu alguns bônus previstos no contrato, caso metas pessoais e coletivas sejam alcançadas. Sobre o time, vitória por 1-0 contra o Deportivo Táchira na noite desta quinta-feira. Na Venezuela, o Flamengo teve longe de jogar bem, mas venceu com gol de Juninho, que em sua primeira participação na partida ele entrou no segundo tempo e tocou de peito para fazer o gol da vitória por 1-0. Flamengo que não vencia na condição de visitante pela Libertadores há 9 jogos. O último triunfo havia sido na semifinal da Libertadores de 2022, naquele 4-0 contra o Vélez Sarsfield. Só mais duas sobre o Fla. Pedro está completamente liberado pelo departamento médico, não deve reestrear no final de semana, mas tem alguma possibilidade de ganhar minutos contra o Central Córdoba na Libertadores da próxima semana. Por sua vez, Matias Vinha ainda vai depender de alguns processos, ele vai precisar de pelo menos mais 2 meses para estar em campo. Para falar sobre o Flamengo, quanto é que o rubro-negro ainda tem a receber em vendas de atletas que já foram fechadas. Importante contar que esses 114 milhões de reais que constam no balanço do rubro-negro, referentes ao fim de 2024, não incluem apenas dívidas. Existem alguns clubes aqui que atrasaram parcelas, mas o grosso desses 114 milhões são de parcelas que ainda não venceram. De qualquer forma, já dá para contabilizar como uma grana que o Flamengo receberá. A maior pendência envolvendo atletas é a de Thiago Maia, que foi negociado com o Internacional de Porto Alegre numa operação de 25 milhões e 700 mil. Depois o Vinícius Souza, o Vinição, que foi para o Lomel por 16 milhões e 300 mil. Vinição, inclusive, já foi para a Inglaterra, mas o Lomel ainda deve essa grana. Por falar em dever, a Estrela Amadora, time de Portugal, deve 14 milhões e 800 mil por André Luiz e Igor Jesus. O Crystal Palace ainda tem a pagar para o Flamengo 14 milhões de reais pelo Matheus França. Já o Famalicão tem mais 11 milhões de reais a pagar pelo zagueiro Otávio. 9 milhões e meio de reais é quanto o Almeria deve ao rubro-negro pelo meio-campista Lázaro. O Leixões tem a pagar 7 milhões de reais pelo Verton. O Corinthians ainda precisa pagar 6 milhões e meio de reais pelo Mateuzinho. Tem mais 6 milhões e 300 mil pelo Mateuzinho, perdão. Mais 5 milhões e 400 mil do Paquetá, que joga no West Ham, além de 4 milhões e 300 mil do Arsenal, referentes a Pablo Mari. E você, o que faria com tanto dinheiro? 114 milhões de reais. Já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar,
Importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Para falar quanto o Corinthians ainda deve ao Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho, os clubes andaram brigando em 2024 por conta de uma parcela atrasada. Pois bem, o rubro-negro acaba de fechar o seu balanço do ano passado e esse balanço aponta uma dívida de 13 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho havia sido comprado pelo Corinthians no início do ano passado por 21 milhões 480 mil, que seriam pagos em 5 parcelas. As 2 primeiras parcelas quitadas sem grandes problemas, ambas de 4 milhões de reais. O problema aconteceu na terceira parcela, que venceria em 5 de agosto e tinha um valor de 8 milhões de reais. O Corinthians não conseguiu pagar. O Flamengo quis exercer a garantia bancária via Brax, que era uma garantidora desse contrato. O problema é que o Corinthians já havia pego todo o dinheiro possível com a Brax e a empresa disse que só poderia restituir o Flamengo a partir de 2025. Só que no contrato entre Corinthians e Flamengo ficou combinado que se o Corinthians atrasasse alguma das parcelas, ele seria obrigado a pagar de forma imediata todo o restante do contrato. Ou seja, a partir de agosto, o Corinthians passou a ter a obrigação de bancar os 13 milhões e 900 mil, os 8 milhões do mês de agosto, além de 2 milhões e 280 mil das parcelas de agosto de 2025 e de agosto de 2026. A Brax já está disponibilizando para o Flamengo, nesse início de temporada, um valor de 7 milhões e 600 mil reais. O restante vai precisar ser pago muito em breve para que o Corinthians não tenha mais um problema na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Por falar no Flamengo, deixa eu te atualizar sobre as negociações com o Jorginho, novela que vive seus últimos capítulos e deve terminar com um final feliz para o torcedor rubro-negro. Durante o domingo, representantes do atleta se encontraram com José Botto, o diretor esportivo de futebol do Flamengo, e a questão financeira enfim foi resolvida. Resta para que o acordo seja selado apenas a confirmação do negócio por parte do presidente do Flamengo, BAP, que não havia participado das negociações. Ele deixou que o José Botto, o diretor executivo de futebol, é quem conversasse e negociasse com representantes do atleta. Jorginho vai assinar um contrato de 3 anos e chegará com o maior salário do elenco rubro-negro. Importante contar que existe uma possibilidade real de o Jorginho deixar o Arsenal antes do fim da atual temporada europeia. Na teoria, ele ficaria por lá até junho. O Flamengo já tem a certeza de que terá o Jorginho assim que ele assinar o contrato para a disputa do Super Mundial, entre junho e julho. Mas tanto o Jorginho quanto o Flamengo trabalham junto ao Arsenal para uma liberação antecipada. E ainda que o Jorginho só possa ter condição de jogar a partir de junho, quando há uma janela especial por conta do Super Mundial, o rubro-negro entende que seria um baita ganho se já tivesse o Jorginho treinando por aqui e se adaptando aos novos companheiros. O meio-campista de 33 anos de idade, que passou recentemente alguns dias ao lado da noiva irlandesa no Rio de Janeiro, voltou para a Inglaterra encantado com a vida no Rio de Janeiro. Família, ficamos aqui no nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificação, muito importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo, vamos para lá.